Pode sentar. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor para você que está na sua casa, uma boa noite. Muito bom ver vocês sentados aqui. Você que está na sua casa. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar com a igreja cheia. Todo mundo podendo juntos cultuar a Deus, né? É o nosso objetivo, a nossa fé. Eu hoje vou ministrar a palavra do Senhor. Graças a Deus. O que Deus colocou no nosso coração. Como domingo passado foi o Dia dos Pais. Essa semana foi o aniversário do meu pai também. Então, vou falar um pouquinho sobre o pai. A palavra, o tema que eu coloquei é transferindo a bênção. Se quiser anotar. Em Gênesis 39. E, como eu falei, é pai, mas é para você que é mãe também, viu? Não é só eu vou falar pai aqui, pai, mas você que é mãe também serve para você. Você que é filho, um dia vai ser pai também. Então, tem muitas mães que é pai e mãe, tem muitos pais que é pai e mãe também, né? Então, é para todos a palavra. A palavra do Senhor diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhes passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Amém? José tinha, vou dar uma repassada aqui. Nessa época, aqui, ele foi vendido como escravo. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. 17 anos, assim, acho que a pessoa tem uma ideia do que é a vida já, né? Quem tem 17 anos aqui? Natan. A pessoa já tem uma ideia do que é a vida, né? Já é quase uma vida. 17 anos. Sabe o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, né? Então, uma boa. Sabe se a sua infância foi boa, se a sua infância não foi traumática. Então, é 17 anos de vida. Obrigado. Então, aqui diz que o Senhor estava com ele, né? Ele era próspero. Aí, como diz a minha neta, como assim? Ele era escravo. Né? Ele foi vendido como escravo. Como que ele era próspero? Né? Você é escravo, você é próspero, mas você é escravo. Você está mandado pelos outros. E escravo naquela... Quem já viu assistiu ou leu alguma coisa sobre escravo? Escravo era escolhido como pelas suas habilidades. Você sabe pintar, você sabe ler, não sabe fazer nada, você vai mais para baixo, né? Se era bonito, e a Bíblia diz que José era formoso, então era bonito, né? Então ele foi escolhido já por um alto nível, né? Já foi comprado pelo Potifar, que era um oficial de Faraó. Então já não foi comprado para lavar fossa, já não foi comprado para limpar alguma coisa, foi lá um oficial de Faraó. Aí mesmo sendo escravo. Mas por quê? Porque o Senhor estava com ele. Mesmo na escravidão, o Senhor estando com ele, ele estava no mais alto nível. Ele estava no mais alto nível onde podia estar um escravo. Ele era próspero. E tudo que ele estava, tudo que ele colocava a mão, prosperava. Aí, no versículo 3 diz assim, né? A bênção que estava sobre José prosperou
toda a casa de Potifar. Quando Deus abençoa alguém, quando Deus coloca a sua mão sobre alguém, a bênção não é só para você. A bênção é para todos que estão à sua volta. A bênção é para você, para a sua família, para a sua próxima descendência, porque Deus, ele não faz nada individual. E ele não trabalha assim, só para você. Se você tem uma bênção, ela vai estender a seus filhos, a seus netos. Todos vão ser abençoados. Ele não faz nada individual. A história, ela vem de pai para filho. Essa transferência de bênção vem de pai para filho. Você já deve ter ouvido falar, conheceu alguém, hein, que o vô era bêbado, o filho foi bêbado, o neto foi bêbado, foi passando, né? O vô, digamos assim, era mulherengo, aí o pai ficou também, o filho, o neto. Aí vem aquela maldição que vai passando assim de geração para geração. Muitos devem ter na família, né? Alguns. Mas José era o quê? José não tinha nada aqui. Deus não tem aqui na Bíblia, que não é um lugar que Deus fala assim, fiz um pacto com José. Eu vou te abençoar, José. Vou te abençoar, você vai ser próspero, vou fazer um pacto com você. Não. Mas José era aqui. Era filho de Jacó. Deus tinha uma aliança com Jacó. Em Gênesis 37, acho que é 37, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, 30, 27. Deixa eu ler aqui para vocês. Labão lhe respondeu, achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Esse Labão era tio de Jacó. Jacó trabalhava para ele. O Senhor abençoou Labão e tudo que Labão tinha por amor de Jacó. Essa transferência passou para José, né? A bênção que estava sobre Jacó, tudo que Jacó colocava a mão prosperava. Jacó tinha 3 ovelhas, de repente vinha 300. Jacó era um homem, né? Jacó colocava ali, vinha malhada, colocava do outro lado, vinha sem mancha nenhuma. Tudo que ele colocava a mão prosperava. O Senhor era com Jacó. E essa transferência de bênção passou para José. Passou para a próxima geração de Jacó. Aí, no versículo 10, vem lá. O José estava bem, estava na bênção, prosperando tudo que tinha, na casa de Potifar, bem tranquilinho. Vem a mulher de Potifar se deitar com José. José não quis. Ele era escravo. Ele tinha que obedecer. Mas ele não quis. Ele falou para ela assim, como eu vou trair meu Deus? Ele nem pensou no Potifar. Ele pensou em Deus. Porque ele tinha amor de Deus no coração dele. Não foi por causa do senhor dele ali, o Potifar. Foi por causa de Deus. Por amor que ele tinha. Pela transferência que veio do pai dele. Né? Porque o que ele aprendeu com o pai dele. Aqui não diz que lá tinha anjo segurando José, não. Não faça isso, não venha, não. Ele estava sozinho com a mulher de Potifar. Mas ele não. Não queria por causa de Deus. Mas a mulher de Potifar era o quê?
era só uma distração para José, digamos assim. O inimigo, a pessoa fala, o inimigo lançou uma seta para me derrubar. Não. Satanás, ele jogou uma distração para José. Porque ele vai distraindo. Ele trabalha assim, dá uma distração para você. Aí você se distrai um pouquinho. Aí ele vai mais um pouquinho. Você distraiu mais um pouquinho. Até você cair de vez. O homem ou a mulher de Deus, antes de aceitar Jesus, nunca teve homem, mulher nenhuma, nunca teve homem nenhum. Aceitou Jesus, começa a ser usado por Deus, começa a ser líder, começa a crescer no reino de Deus, começa a vir as distrações. O inimigo começa a lançar sobre eles. A pessoa nunca olhou para você, os mais solteiros, né? Nunca olhou para você. Quando você começa a fazer tudo no reino de Deus, começa a vir as distrações. Mas o que é isso? Para você não seguir? Para você se distrair? Porque se você, que nem José, se ele tivesse caído com a mulher de Potifar, digamos assim, gerações para frente, tinha penado. Né? Mas José não caiu. Por quê? Ele era filho de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos pelo amor da mãe dele. Jacó trabalhou 7 anos para casar com ela. O pai dela não deu. Eu tenho que casar com a outra. Ele casou, trabalhou mais 7 anos. Porque ele amava a mãe de José. Como José ia se deitar com outra mulher? Qualquer uma. Se no coração dele, quando ele ficou sabendo que o pai dele tinha trabalhado 14 anos por o amor da mãe dele, não era aquilo que ele tinha na cabeça, não é aquilo que ele tinha no coração, não é aquela transferência que o pai dele tinha passado para ele, né? Então, se o inimigo derrubar o pai da família, a mãe, ele não vai derrubar só aquela família, ele vai derrubar umas gerações para frente. Muita geração vão penar. Tudo que você aprendeu no mundo, digamos até agora, assim, tudo que você aprendeu desde pequeno, vai indo. A maioria das coisas você aprendeu com seu pai, com sua mãe. Né? Mas você fala para mim, mas eu não tive pai. Não conheci meu pai. Meu pai abandonou quando eu era pequeno. Só te conheci minha mãe. Então, já te falo. Nós repetimos aquilo que nossos pais fazem. Se você falar para o seu pai, para o seu filho, desculpa. Você fala para o seu filho, filho, não faça isso. Ele não vai fazer. Meia hora depois ele faz. Filho, não faça isso. Ele não faz. Passou um pouquinho, ele vai fazer, ele vai esquecer. Mas ele aprende com o quê? Com as suas atitudes. Aquilo que você faz, aquilo que ele grava, não é o que você fala para ele. Aquilo que você faz, qual a sua atitude dentro da sua casa, é o que ele vai gravar. É aquilo que vai dar uma impressão para ele no mundo. Uma impressão no futuro dele. Qual vai ser o melhor lugar para ele ir? Qual vai ser o melhor caminho? Você está ensinando ele para a igreja? Ou você está ensinando ele para o mundo? Você está vindo para a igreja? Ou você está indo para o mundo? Seu filho está vendo. Ele está sentindo isso. Não adianta você falar para ele, vai para a igreja. Mas você está indo para o mundo. Às vezes, você está distraindo, nem está se vendo, nem está se tocando. Às vezes o inimigo está jogando uma distração em você.
Agora muitos estão ficando em casa, porque não podem vir para a igreja, não tem tantos lugares. Na hora do culto começar, cai a internet. Você assiste Netflix 24 horas por dia. Na hora que começar, cai. Você está assistindo alguma coisa na televisão interessante, qual que você vê já era o culto. Ah, amanhã eu assisto. Aí vai passando, você não vai assistir. Ah, tem um futebol. Ah, não terminou. Ah, depois eu assisto. Assim vai. É a distração. Só que você nem está vendo que você está se distraindo. E isso vai acontecer o quê? Você vai cair. O seu filho está vendo. Qual a distração que você está tendo? O seu filho está vendo. As próximas gerações suas estão vendo. Elas que vão pagar a consequência do seu erro. Aí, como diz aqui, falei para você, você vai falar, pastor, mas eu não tive pai. Meu pai não tinha aliança nenhuma com Deus. Né? Meu pai não tinha nada com Deus. Abraão também não tinha. Abraão também não tinha aliança com Deus. Antes. Pai de Abraão, não tinha. Quer dizer, pai de Abraão não tinha aliança com Deus. Começou aonde? Abraão. Abraão não fez milagre. Abraão não curou ninguém. Abraão foi o quê? Pai. Excelente pai. Passou para Isaac. Igual Abraão prosperou. Passou para Jacó. Jacó é quem? Pai de José. É a descendência. Deus não trabalha uma pessoa. Ele trabalha a descendência. Pai do pastor Marcelo tinha alguma coisa com Deus? Então, pastor Marcelo vai fazer o quê? Passar para o filho dele. Melhor lugar para estar na igreja? 3, 4 descendências para frente. De pastor, se Deus assim quiser, o filho dele vai ser um pastor, o neto dele vai ser um pastor. Ele vai ensinar o quê? Que o melhor lugar para estar é no púlpito. É falando da palavra de Deus. É ministrando. É buscando. Aqui tem uma palavra que é muito interessante. Não importa quem foi seu pai. O que importa é quem é o pai do seu filho. Quem é o pai do seu filho? Se você que não tem filho, você vai ter. Quem é o pai dele? Deus aqui, ele queria alimentar uma geração futura. Por isso que ele começou em Abraão, Isaac, Jacó, José. Né? Foi certinho. Se José tivesse caído ali, a geração do Egito futura ia morrer tudo de fome. Quando o pai cai, acaba a previsão, acaba a proteção e acaba o destino profético da criança. Daquela criança que está crescendo.
O inimigo ele tenta derrubar pastores. Muitos. Por que será? Pastoras. Ah, você é pastor, você não tem perigo. Por quê? Se a criança não teve pai, teve mãe, vai crescer, aí vai chegar na igreja. Aí o pastor, a pastora, não dá muita coisa, você vai falar assim, aí ó. Não tive pai, não tive mãe, agora a pastora me abandonou também. Aí nós temos que fazer o quê? Profetizar para os nossos filhos, as nossas gerações, bênçãos. Que vai chegar um momento, se não chegou ainda, você que é pai, você que é mãe, que o seu filho, ele vai ver o que você está fazendo. O que você está fazendo com Deus. Para onde você está indo? Se você foi um bom pai, uma boa mãe. Se você levou ele certo ou errado. Se você profetizava bênção, calma, Deus abençoe, filho, Deus abençoe, filha. Você vai casar com o homem de Deus, vai casar com a mulher de Deus. Seus netos, seus filhos vão para a igreja, você vão. Se é isso que você está fazendo na vida deles. Voltando a José. José foi para a cadeia. Não quis se deitar com a mulher de Potifar, que era só uma distração. Foi para a cadeia. Mas o que ele estava fazendo na cadeia? Prosperando. O carcereiro colocou tudo na mão dele. Tudo. O carcereiro não fazia mais nada. Mesmo na cadeia, José estava prosperando. Deus estava com ele. Mas ele não estava lá falando, ai, estou na cadeia. O que eu estou fazendo na cadeia? Não. Ele estava ali, ó, conversando, tratando bem as pessoas, falando, interpretando sonhos. Ele não entendia, não sabia por que ele estava na cadeia. Qual o motivo que ele ia estar na cadeia? Ele não tinha feito nada, né? Mas Deus sabia. Deus sabia que o melhor lugar que ele estava naquela hora era na cadeia. Quem estava lá na cadeia? O homem que ia falar dele para Faraó. O homem que ia chegar assim e ter uns 10 segundos assim, da vida dele para falar com o Faraó. Ó, tem um cara lá na cadeia que interpreta sonho, que falou de mim assim, assim. Esse homem estava na cadeia. Então José tinha que ir para onde? Para a cadeia. Ele chegar governador do Egito. Às vezes você fala assim, a gente pega e, eu não mereço morar nesse bairro aqui. Por quê? Esse emprego. Eu tenho tem coisa melhor. Podia estar em outro lugar, podia estar numa empresa maior, podia estar isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Às vezes, você não sabe. Deus sabe que aquele lugar é o melhor lugar para você estar no momento. A pessoa que vai falar de você ao governador, de você a um presidente de uma empresa, está ali e você não sabe. É só a gente não murmurar. Né? José tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. Novo, né? Daí a gente fala assim, nossa, José tinha 30 anos, com 30 anos foi governador do Egito. Como que pode? Deus era com ele.
Ele era filho de Jacó. Gente, Jacó lutou com o anjo. Ficou lá. Dá minha bênção. Não largou o anjo. Foi ferido. Enquanto não foi abençoado, o anjo não abençoou, ele não largou. Ele já foi preparado para aquilo. E outra, ele foi como escravo com 17 anos. Ele foi governador com 30 anos. Digamos assim, que ele sofreu 13 anos, assim, passou. Não, que ele era próspero. Mas 13 anos. Ele morreu com 110 anos. Ele ficou 80 anos como governador. Às vezes a gente pega, sofre 80 e tem 10 de bênção. Né? Por quê? Por causa de Deus. Pense bem. Aonde você está? Porque o nosso futuro não é constituído assim para as orações de domingo, pelas orações de domingo, mas pela decisão que você vai tomar segunda-feira. Se você vem aqui, ora, fala, pula, mas amanhã você toma outra decisão. Se Deus fala uma coisa e você faz outra, você vai sofrer 80 anos e viver 13, na bênção de Deus. José fez o contrário. Ele obedeceu. Ele viu tudo que os pais tinham feito, o pai dele. Ele sofreu 13, mas viveu 80 na bênção. 80 que só, acima dele, só Faraó e Deus. Né? E ele não ficou sentado esperando. O trono cair nas mãos dele. Ele sonhou quando era pequeno, que todo mundo ia se dobrar, ele ia estar no alto, aquele sonho dele. Ah, sonhei. Ah, Deus vai fazer isso comigo, vou ficar aqui sentado esperando. Não. Ele sofreu 13 anos ali. Firme na presença de Deus. Foi para a cadeia, ficou fazendo amizades na cadeia. Tinha sabedoria. Não ficou esperando cair. Correu atrás. Né? Quando Deus coloca a mão sobre você, quando Deus coloca um favor merecido na sua vida, ninguém tira. Ninguém. Se você ficar firme na presença dele. O Faraó, quando José foi se apresentar a Faraó, o Faraó olhou. Ali tinha muita gente, tinha sábios, tinha devia ter psicólogo, devia ter tudo quanto é tipo ali. O Faraó falou o quê para José? Quem melhor do que você, que tem o Espírito de Deus para governar todo o Egito? O Faraó nem acreditava em Deus, né? Mas o Espírito de Deus estava em José. Falou para ele, abaixo de você, só eu te dou meu anel. Se você mandar levantar, levanta. Se você mandar abaixar, abaixa. Acima de você, só eu, quer dizer. Deus estava com ele. Ele resolveu as dificuldades. Rápido. 13 anos ele resolveu todas as dificuldades da vida dele. Aí tem pessoas que têm uma dificuldade na vida. Que vem. Para todo mundo tem dificuldade. Todo mundo vem. Né? Mas você não analisa o que vem aquela dificuldade. Às vezes, Deus está mandando para te levantar. Igual José.
Mas daí vem uma dificuldade, você vem na igreja, vou orar para passar, vou orar para passar. Mas vai orar porque Deus está dando um treinamento para você. Peça para Deus. Discernimento. É um treinamento para Deus, de Deus está te dando, para te levantar, para você crescer. Você ser um governador igual a José. Para a sua geração próspera. Aí, aqui diz, para frente, que veio fome no Egito. A terra toda com fome. Iam morrer todo mundo de fome. Iam morrer todos. Porque não ia ter o que comer. 7 anos. Se José tivesse errado. A distração que eu falei para você. Se José tivesse se distraído, a geração para frente ia morrer todas de fome. Deus começou Abraão, Isaac, Jacó, José. Para ninguém morrer de fome para frente. Se um tivesse caído, todo mundo ia morrer de fome, porque não ia ter comida, não ia ter nada. Por isso que eu falei que Deus trabalha com gerações. Se Ele levantou você, não é só você, é as gerações para frente. Né? Senão, morre uma geração inteira de fome. A palavra de Deus. Quando tem fome mesmo. Daí voltando. José na cadeia, digamos, voltando para trás. Ele podia falar, né? Eu não mereço estar aqui, não sei o quê, não fiz nada para isso, eu não fez mesmo. Mas ele não sabia que Deus queria, né? Lá na frente ele, governador do Egito. Tudo na mão dele. Quem que vai? Os irmãos dele. Aquele que vendeu ele. Aqueles que venderam ele como escravo. Que tentaram matar ele. Foram lá. Quando eles viram os irmãos, ele ficou contente. Mas os irmãos, quando ele tirou aquela roupa dele lá e falou que era José, tremeram na base. Ficaram com medo. O que vai acontecer? Pensaram com eles, nós vamos morrer. Por quê? Nós tentamos matar ele. Agora ele pode mandar matar nós tranquilamente. Mas, como eu falei para vocês, a criança, ela vê o que você faz, não o que você fala. Quando José tinha 8 anos de idade, o pai dele, Jacó, em Gênesis 33 diz lá, fez uma aliança com seu irmão Esaú. Os dois, um queria matar o outro. Daí Jacó falou assim, eu quero ter paz no meu coração, voltar às pazes com meu irmão. Daí mandou mensagem por se encontrar. Jacó ficou com medo. Esaú veio com 400 homens para encontrar com ele. Ele mandou um monte de presente, dividiu o povo assim, e foi se encontrar com o irmão. A hora que se encontraram, se abraçaram, choraram, falou um para o outro, nós te amamos, eu te amo. José estava junto com Jacó, com 8 anos de idade.
Como que ele ia fazer isso com os irmãos dele? Se ele viu os dois irmãos se abraçar, chorar. Aquilo não sai da mente dele. Ele fez o quê? Abraçou seus irmãos, chorou com eles, falou assim: Deus me mandou na frente, não foi vocês que fizeram aquilo. Deus me mandou aqui. Deus me mandou à frente de vocês para que não morram todos de fome. Para que meu pai não morra de fome. Vocês, a descendência inteira, não morra de fome. Pergunta que eu quero fazer para você. O que você está fazendo para o seu filho, sua filha? Qual o legado que você está deixando para a sua próxima descendência? Porque, como diz a palavra, se você cair, uma geração inteira para frente vai cair. Se você não se firmar, a geração futura não vai ficar firme. Fica com essa palavra para você essa noite. Coloque no seu coração que não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho, ou a mãe do seu filho. Amém? Eu só vou ler o versículo aqui para deixar para vocês. Para você meditar essa semana. Na palavra, mas eu vou ler esse versículo para você. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina o seu filho, a sua filha, no caminho que deve andar, que a próxima geração não vai se desviar dele. A próxima geração sua não vai morrer de fome. A próxima geração sua vai ser próspera. E as pessoas que estão para sussurrar o seu nome nas autoridades, vai aparecer. Fique firme com Deus, coração de Deus, e Ele vai te iluminar cada dia mais. Amém? Deus abençoe.